Quantas coisas nós temos visto o Senhor fazer no nosso meio por causa de uma palavra, por crer numa palavra. Esse ano o Senhor nos deu uma palavra poderosa sobre sinais e maravilhas e milagres, e com essa palavra nós recebemos uma instrução que quando essas coisas começassem a acontecer, a única coisa que nós falaríamos é que foi Deus que fez. Não tem nada a ver com a placa da igreja, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a denominação, não, é o Senhor. Porque quando as pessoas perguntassem quem fez, a única coisa que Deus nos disse para falar é: foi o Senhor que fez, fui eu que fiz. O Senhor disse. E se assim vocês obedecerem essa palavra, grandes coisas vocês vão viver. E esse ano realmente está sendo um ano surpreendente, um ano muito edificante. Confesso a vocês que de 12 anos de conversão, 12 mais um ano de conversão, esse ano está sendo um ano assim poderoso, de ver sinais, milagres. Sabe aqueles milagres impossíveis para o homem, de cura, de vida, de restituição, de bondade de Deus, assim. Nós temos visto isso e presenciado isso não tem nada a ver conosco, né? Isso tem a ver com aquele que faz todas as coisas. E isso acontece no convívio, na igreja. É o que o Salmo 133 vai dizer: quão bom e suave é, quão agradável é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão, porque é como o óleo que desce, é uma unção, é um poder, é um renovo, né? Porque às vezes a gente está meio caidinho mesmo, a gente, né, dá uma tropicada aqui, uma tropicada ali, machuca o dedão, arranca a tampa do dedinho fora, dá aquela topada só com o dedinho no canto do móvel, chora e se entristece. Às vezes as coisas parecem que não vão, mas quando a gente chega perto de alguém, né, essa pessoa está rindo, essa pessoa está para frente, a gente nem sabe porquê, a gente não sabe nem o que está acontecendo, mas então o nosso espírito se aviva, e é assim que é desde o início da igreja. Lá em Atos a Bíblia vai dizer que eles perseveravam. Eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, e nas orações, no partir do pão e na comunhão. Então, era uma perseverança necessária para o desenvolvimento da igreja, e isso não parou. Isso é avivamento. Para nós vivermos isso, nós precisamos voltar a essa origem do anseio, da perseverança, de querer estar junto, de querer participar da vida da igreja, porque a igreja não é parede, a igreja não é uma placa, não, isso aqui é só um lugar que a gente se reúne. Quando a gente vai embora, isso aqui tudo se apaga e não fica nada e nem ninguém aqui dentro. Mas quando nós nos reunimos, seja aqui ou seja em qualquer lugar, numa praça, enfim, qualquer lugar, para fazer algo, a vida brota. Nós experimentamos isso aqui no Fora da Caixa agora, no mês de outubro, né? Um lugar que você passa ali hoje, é uma praça. Você vê ali meia dúzia de meninos jogando bola, algumas pessoas sentadas no banco. Mas quando a gente foi para lá, no dia 11 de outubro, aquele lugar não parecia o mesmo que é hoje. E de novo, não tem nada a ver com nomes, não tem nada a ver com estruturas, não, era a vida brotando, era a igreja vivendo, com expectativa, com vontade, e isso produz vida. Essa unção da comunhão, é o óleo,
é alegria. É que nós possamos resgatar esse sentimento dentro de nós. Porque nós estamos caminhando para um lugar cada vez mais solitário. Cada vez eu e você estamos vendo as coisas que estão sendo oferecidas a nós, cada vez mais individuais. Eu sou do tempo, quando eu morava com os meus pais, televisão era só na sala. Você lembra disso, não? Alguém viveu isso? TV era só na sala. A gente via jornal junto, assistia novela junto. A gente fazia tudo junto. E o mundo foi se individualizando por causa da demanda, da tecnologia, enfim. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim, mas pode ser usada de uma forma ruim. E nós não podemos perder a mão disso como igreja. Nós podemos usar todas as coisas, gravar os cultos, usar a banda para louvores, colocar no YouTube clipes como já foram gravados lá na sede para alcançar milhares de pessoas, mas nós não podemos perder a essência da comunhão. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É na comunhão que o Senhor me usa para abençoar a sua vida e vice-versa. Foi o que Paulo disse à igreja. Ele disse: se eu semeio coisas espirituais, eu não posso colher coisas materiais? Cada um semeia o que tem. Se nós semeamos ensino, se nós semeamos princípios espirituais, o que tem nós colhermos coisas materiais? O que tem? Cada um dá aquilo que pode dar. E a comunhão é isso. Não havendo nada faltando entre nós, não havendo necessidades entre nós. Não havendo necessitados entre nós. Não pode haver necessitado entre nós, irmão. Pastor, mas hoje é fácil de falar com uma igreja relativamente ainda em crescimento, mas a promessa nossa, a promessa que Deus tem para nós é uma igreja de milhares aqui em Navegantes. E quando chegar lá, e quando for uma igreja de 5, 10, 15, 20 mil pessoas, não vai poder haver necessitado entre nós. Porque a palavra de Deus é isso. Não é nossa, não é o que a gente acha. É o que o Senhor escreveu, é o que a igreja vivia no princípio. E se a nossa base de igreja é a igreja do princípio, nós precisamos, com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto, viver isso. Claro que nós às vezes não vamos ter a condição de fazer o irmão mudar de vida da noite para o dia, mas um auxílio, um socorro, claro, com certeza nós precisamos, porque senão nós não vamos viver a palavra. Senão, o que nós estamos fazendo é apenas da boca para fora. E a palavra de hoje tem muito a ver com isso. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós estamos vindo de uma sequência de mensagens do Sermão da Montanha, e quarta-feira passada nós falamos sobre o amor aos inimigos. Encerramos o capítulo 5 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. O capítulo 6 já é mais uma prática dos ensinamentos de Jesus, já é mais algo para fazer, para acontecer, o que Jesus vai falar conosco a partir desse texto. Todos acharam Mateus capítulo 6? Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Amém? Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles.
Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por tudo que tem acontecido até aqui, Senhor, por essa noite em especial, uma noite poderosa, uma noite avivada, uma noite gostosa, Senhor, de presenciar, de contemplar pela Tua presença, Senhor. Obrigado por esse momento, e nesse momento, Senhor, eu peço que a Tua palavra, ela adentre nos nossos corações, que nós possamos ouvir uma palavra revelada dos céus, Senhor, uma palavra rema, uma palavra de instrução, de ensino, que com certeza vai nortear nossos dias, vai nos edificar, vai nos consolar, vai nos encorajar para os próximos dias, porque essa é a Tua palavra, Senhor. Por isso, nos encha da Tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. É interessante como Jesus começa falando sobre ajuda aos necessitados. Na verdade, o Sermão da Montanha, se você assistiu The Chosen, você vai ver que é uma pregação. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é como se fosse o esboço de uma mensagem de Jesus. E para nós, como capítulos e versículos, fica apenas mais fácil de encontrar os textos. E exatamente nessa parte da mensagem, Jesus começa fazendo um alerta sobre algo que, a princípio, não é nocivo. Jesus começa dizendo: tenham cuidado para não praticar as obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Jesus está fazendo um alerta para nós ajudarmos o próximo. Meu Deus, mas não é só ajudar? Não é só estender a mão? Não é só olhar uma necessidade e fazer algo? Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que existe um modo operante para nós executarmos todas as coisas, porque Deus é um Deus específico. Deus é um Deus de detalhes. E para que eu e você venhamos receber a recompensa de tudo que nós fizemos, nós precisamos nos portar, nós precisamos nos comportar da maneira a qual a palavra diz para nós nos comportarmos. Imagine você ser contratado por uma empresa, você trabalhar a sua vida inteira nessa empresa, e ter a promessa de, no final, na sua aposentadoria, você receber um belo prêmio. E você vai vivendo, você vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, você vai recebendo o seu salário, o tempo vai passando, e você entra meio no automático, porque é todo dia a mesma coisa, é todo dia uma oração, um versículo, uma postagem na internet, é todo dia. E a gente vai entrando no automático. E de repente a gente começa a fazer as coisas certas, mas do jeito equivocado. A gente até começa zeloso, porque você que tem empresa vai saber o que eu estou falando.
Você quando contrata alguém, a primeira semana, você olha para aquela pessoa e diz assim: meu Deus, é o funcionário que eu orei ao Senhor. Era isso que eu pedi ao Senhor. Meu Deus, olha só. É uma bola de fogo. Faz mais do que eu peço. E o que eu peço faz bem feito. Meu Deus, eu vou esperar 3 meses, eu vou ser obrigado a dar um aumento. E se passa a primeira semana. É a segunda semana. E a partir ali da terceira semana você vai vendo que a intensidade começa a diminuir. Parece que o combustível vai acabando. Porque passou aquela alegria do novo. E que na nossa vida é assim. Você lembra quando você era criança que seu pai dava um presente para você? Você brincava 5, 10 minutos, depois jogava de lado e ia brincar com seus amigos? E aquele negócio ficava lá no canto da casa. Hoje em dia eu não sei se tem mais, mas antigamente tinha um baúzinho dos brinquedos, né? Que a mãe jogava tudo lá dentro. Esses brinquedos, um dia, eram brinquedos novos, brinquedos que proporcionaram alegria, surpresa, até um abraço, um beijo. Nossa, pai, te amo, obrigado, meu Deus, era isso que eu queria. Por 5, 10 minutos. E nós somos assim também com as coisas de Deus. Não deveríamos ser, mas muitas vezes a gente, se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos, se nós não termos cuidado, o cuidado que Jesus está dizendo aqui, nós vamos começar a fazer as coisas que Deus disse para fazer, mas não do jeito que Deus disse para fazer. Então nós não vamos receber aquilo que Deus disse que nos daria. Então a gente vai passar uma vida inteira vivendo no automático, fazendo as coisas no nome de Deus e correndo o risco de quando Ele vir fazer o acerto, a gente tirar tudo de dentro de um buraco e dizer para Ele: ó Deus, tudo que Tu me deu está aqui, ó. E vocês sabem o que aquele senhor falou para o servo que enterrou o talento? O Senhor nos deu talentos, nos deu dons, habilidades para nós usarmos, mas para nós usarmos da maneira certa. E qual é essa maneira certa? A maneira certa e a maneira unânime de usar e fazer as coisas de Deus é para que a honra, a glória e o louvor seja somente dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E isso é uma linha muito tênue, porque às vezes a gente nem está fazendo por mal. A gente está até aparecendo em algumas coisas, mas não é por malícia. Não é por promoção, não. É por falta de temor. É por falta de cuidado. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é zelo. O medo, ele nos paralisa. Medo nos atemoriza. Medo nos impede de avançar. Medo nos impede de fazer algumas coisas. Esse é o medo. O temor não. O temor, ele nos impulsiona, mas da maneira correta. Quando nós vamos fazer algo, principalmente para o Senhor, a gente para alguns segundos e já aconteceu contigo assim, parece que Deus estava te olhando. Meu Deus, eu vou fazer isso daqui, tá, mas espera aí, calma aí. É Deus, é para Deus esse negócio. Não, então espera aí, deixa eu dar uns 2 passos aqui para trás, deixa eu analisar essa situação, deixa eu ver o início, o meio, o fim, porque Deus está aqui.
E aí eu pergunto para você, quando é que Deus não está? O que eu e você podemos fazer fora da presença dEle? Ah, pastor, mas lá em casa sim, né? Lá em casa. É. Ele está lá também. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho só tem desviado, só tem eu de crente lá. Lá, talvez lá, né? Lá também. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que se fizer a cama no mais profundo lugar, lá Ele vai estar. E se eu subir com asas nos mais altos montes, lá Ele vai estar. Não existe lugar fora de Deus. Não existe. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas. Então não é a obra de Deus que eu e você temos que ter zelo por fazer. É tudo na nossa vida que nós temos que ter zelo para fazer. O tratar conjugal com temor. Eu sei que às vezes rola um excesso de comunhão. Eu sei que às vezes, tipo assim, saem algumas palavras que a gente não queria falar. E deixa eu abrir um parênteses aqui para nós e para ficar bem claro que isso não é uma legalidade para poder ter os excessos. Os excessos vêm no pacote da carne, mas nós não podemos fazer a exceção virar a regra. Nós precisamos, quando acontecer, o temor tomar o nosso coração e nós lembrarmos dessa palavra. Tenham cuidado. Tenham cuidado em tudo que vocês forem fazer. Tenha cuidado no tratar com a sua esposa, tenha cuidado no tratar com o seu marido, tenha cuidado no tratar com os seus filhos. Tenha cuidado no tratar com os seus pais. Tenha cuidado no tratar com o seu chefe, tenha cuidado no tratar com o seu funcionário. O problema é que às vezes nós somos tragados pelas exceções. A gente nos acostuma. E o costume é um perigo, porque o costume vira uma cultura. O costume, um costumezinho hoje, um costumezinho amanhã, depois da manhã. Uma exceção todo dia. Daqui a pouco eu e você temos uma cultura instaurada. Eu sou assim mesmo. Tem um pastor amigo meu ali de Itajaí, ele usa o jargão, ele diz assim: eu nasci assim, eu vivo assim, para sempre Gabriela. Você já ouviu isso? Isso não existe. Como dizia o padre Quevedo, isso não existe. Porque se isso existir, irmão, isso daqui não é uma verdade. Porque esse livro trata-se de um renovo, de uma mudança de mentalidade. Daquele que se sujava não se suja mais. Daquele que gritava não grite mais, a não ser que for para dar um glória no meio do culto. Daquele que brigava, que não brigue mais. Não, eu sou assim, pastor. Não, eu sou assim, eu sou sanguíneo. E a gente bota, a gente quer achar legalidade nas temperanças. Não, eu sou sanguíneo. Então você precisa orar mais do que eu, que sou colérico. A gente começa a dar desculpa para aquilo que precisa tomar uma atitude.
E o cuidado vai ficando de lado. E então uma cultura vai sendo instaurada. E isso dentro da nossa casa é um perigo, porque os nossos filhos veem isso. Meu pai ora, meu pai lê a Bíblia, meu pai prega, mas meu Deus, é uma metralhadora. Quando abre a boca, até os pernilongos saem voando. Temor. Temor. Não fazer de qualquer jeito, mas fazer conforme a palavra nos ensina. A palavra nos dá base para tudo, irmãos. Se a Bíblia diz por marido amar a esposa, é porque a dificuldade está aí, não no amor. Em ser amoroso. Porque o homem é meio neandertal mesmo. É da natureza. Agora está se acabando um pouco, mas antigamente tinha mais. O homem é mais bruto, é natural que seja. Então, não é por acaso que a Bíblia está dizendo: marido, amem vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Irmão, como Cristo amou a igreja? Cristo andou 3 anos e meio com os seus discípulos, dizendo: meu Deus, até quando eu vou ter que estar com vocês? Meu Deus, que falta de fé, meu Deus. É assim. É no trato. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Por que será? Porque é ali. O problema na matriz é ali. Por que a Bíblia não diz: filhos, amem os vossos pais? Não, é: filhos, obedeçam os vossos pais. Por quê? Porque se nós, sendo adultos, já é um trabalho obedecendo o nosso Pai Celestial, quem dirá os nossos filhos? A gente lá em casa agora está vivendo a aventura da... Eu me nego a falar essa palavra. Da aborrecência. Nem na Bíblia não tem esse negócio, né? É jovem, né? E é uma experiência extraordinária, por quê? Porque são adaptações que nós precisamos ter na nossa vida. Eu e a minha esposa, a gente se pega às vezes dizendo: meu Deus, como é que vai acabar isso? Porque ontem era uma criança, agora tipo assim, tem opinião formada, né? Agora está trabalhando, acha que começou a trabalhar, acha que vai morar sozinho, né? Ele não está aqui, né? Acha que vai morar sozinho. E aí sabe quando vai brotando um senso de responsabilidade, e com o senso de responsabilidade vai vir um certo senso de liberdade, porque não, vou ter meu salário e tal. E aquilo não é uma afronta, ele não nos afronta, mas tipo assim, são os pensamentos que vão brotando e a gente precisa organizar todos esses pensamentos dentro da cabecinha dele, porque senão vai virar uma bagunça. E a gente olha um para o outro e diz: meu Deus, tem 14 anos. Se largar aqui, não sabe ir até na esquina. Pais, ensinem a criança no caminho que ela deve andar. Não é à toa. É com temor. Eu fiz uma postagem hoje dele, de uma foto que ele devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos, que ele está deitado no meu peito. Estávamos num retiro de jovens, qual nós éramos líderes, e aquele foi um momento meu e dele assim, e eu lembro exatamente o momento, eu lembro como se fosse hoje. Eu fecho os meus olhos e eu consigo olhar o local, o cheiro, o que eu orei, o que eu pensei, o que eu falei para ele, a postagem que eu fiz na época no Facebook. Não sei se vocês usam ainda, mas tem uma rede social chamada Facebook.
E eu fiz uma postagem dizendo, nossa filho, quem sabe daqui a 10 anos, quando souber ler e tal. E hoje eu fiz uma postagem equiparando ele lá e ele hoje. E não é mérito meu ou dela. É zelo, é temor, porque ele não é nosso. Ele é dele. Nós o consagramos, nós o apresentamos. Os filhos são herança, é um presente que o Senhor nos dá. E nós precisamos cuidar com o maior zelo e temor do mundo. E isso só vai acontecer e se tornar algo bem feito, excelente, um dia, se nós termos cuidado. Se eu tiver a ciência de que se eu errar, eu não estou errando só com ele. Eu estou errando com a minha esposa e estou errando com o Senhor, porque foi Ele que me deu. Você está percebendo a gravidade de tudo que eu e você estamos vivendo ao nosso derredor? Porque nós temos consciência disso. E o que o Senhor está fazendo hoje conosco é nos relembrando eu creio que de algumas coisas que nós estávamos meio que perdendo a mão. E o Senhor está nos resgatando hoje, dizendo, ei, lembra? Toma cuidado. Ó o que eu te dei, ó o que eu coloquei na tua mão, ó o dom que eu te entreguei. Não é uma repreensão. É uma lembrança. É o Senhor nos trazendo a memória. Diz, tenham cuidado. Porque de tudo que nós fizermos, irmãos, nós vamos receber uma recompensa. E nós não vivemos por causa dela. Nós vivemos por causa dele. Porque a recompensa, ela é inevitável, ela é inerente. Uma hora ela vai chegar. Se nós termos cuidado. Ou nós recebemos uma recompensa corruptível, ou uma recompensa incorruptível. A decisão é nossa. E como que a gente decide isso? Da maneira que nós nos manifestamos. Se a obra de justiça que eu e você fizemos aqui na terra, nós nos mostrarmos, nós aparecermos, nós nos revelarmos, nós já recebemos a recompensa, é o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo que existia um povo hipócrita nas sinagogas, é a igreja. Nas ruas eles também estavam. E eles faziam intencionalmente para serem vistos. E eles, por fazerem para serem vistos, já receberam a sua recompensa, é o que a Bíblia está dizendo. Mas é uma recompensa corruptível, porque esse mundo vai passar. E quando esse mundo passar, quando esse mundo acabar, a recompensa acabou. E Jesus está nos alertando para uma recompensa que ainda virá. Ainda que demore, não tardará. Vai vir na hora certa, no momento certo. E essa recompensa, ela é eterna. É uma recompensa que não terá fim. Cabe na sua mente você receber algo infinito? É difícil, porque nós somos temporais. Mas tente imaginar comigo, você receber uma recompensa do próprio Senhor, Ele olhar e dizer para você, pega, é seu. Por quanto tempo, Senhor? Para sempre.
É por isso que eu e você vivemos. É por isso que eu e você temos que nos mover. Essa é a consciência da obra que o Senhor está trazendo para mim e para você essa noite. Talvez o Senhor vai colocar coisas poderosas na minha e na sua mão, que se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos zelo e temor, a gente vai começar bem igual aquele funcionário de 1 a 2 semanas. Mas daqui a pouco a gente vai botar no D igual no carro automático. Bota no D e só acelera. Aí vem só para cumprir escala. Aí vem só quando precisa. Aí faz só quando precisa. Como se Deus precisasse de nós. Vocês acham que Deus precisa que eu venha aqui pregar? Esse é o lugar perigoso. Quando a gente acha que Deus precisa da gente. Não, peraí, Deus me deu o dom, Deus me capacitou, manto nébias. Agora eu até falo em língua estranha. Agora sem eu não tem culto. Quem é que vai ligar? Quem é que vai apertar? Quem é que vai acender? Quem é que vai tocar? Quem é que vai pregar? Quem é que vai limpar? Quem é que vai fazer funcionar? Quem vai pagar as contas? Quem vai? Quem vai fazer a oferta? Quem vai? É eu. Se não tiver eu, não tem culto. É mesmo? Nossa, pastor, mas ninguém chega nesse ponto. Chega. Porque se não chegasse, Jesus não estaria alertando. E o problema é que muitos chegam de uma maneira ignorante. E não ignorante de ser grosso ou de ser rude, ignorante de não conhecer. Porque quando vê, já está fazendo. Porque vira uma doutrina. Nós não fomos chamados para viver uma vida de doutrinação, nós fomos chamados para viver uma vida de manifestação. Ah, pastor, mas nós temos que ter ordem, decência, a Bíblia diz na doutrina dos apóstolos, sim, mas tudo que está aqui é para ser manifestado, não é para ser enquadrado, não é para ser embalado, não é para ser limitado, não. É só para não virar bagunça, Paulo falou. Paulo vai falar sobre isso para a igreja de Corinto. Aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, cada um de cada vez, calma, façam tudo com ordem e decência, tenham calma, vocês são bons, vocês têm dons, mas espera aí, deixa eu falar de um caminho muito mais excelente. E aí ele vai começar 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, nada. E a gente não faz amor, a gente manifesta o amor. O amor não é uma coisa, o amor é um momento, é interação. O amor é o que a gente faz, é a nossa obra de justiça. É quando a gente olha para alguém sem a lente, sem a nossa régua, sem a nossa trena, a gente olha e vê um necessitado e não diz, mas espera aí, esse daí nem precisa tanto. Jesus não falou para quem dar esmola, ele disse, quando você der esmola. E aqui vem um momento de confronto, porque para os órgãos públicos a esmola é algo ruim. Porque para o poder público, o morador de rua, ele é um calo. Ele denuncia a imagem da cidade. Você imagina uma cidade com um monte de morador de rua, a tragédia que é para o prefeito. Meu Deus, o que deu com esse povo aí? Você sabe o que é uma cidade com muitos moradores de rua nas sinaleiras pedindo esmola? Uma cidade cheia de amor, cheia de igreja, cheia de gente que entendeu o propósito da vida.
Porque a prefeitura coloca uma plaquinha lá em cima da sinaleira: não dê esmola, dê oportunidade. Que oportunidade? Ah, pastor, mas eles tiveram oportunidade, eles fizeram uma escolha. Será? Eu não sei vocês, mas eu não fiz escolha de viver no pecado quando eu vivia no pecado. Quando eu vi, já tinha ido. E eu só tive essa consciência quando eu fui resgatado. A gente só tem consciência do erro quando a gente está do lado certo. A gente só tem consciência de quão sujo nós éramos quando nós começamos a nos limpar, né? Quando a gente olha as vestes assim, meu Deus, que limpo, que bonito que está agora. E a gente começa a pensar em antigamente, eu sinto vergonha. Muita vergonha. O necessitado, as pessoas em necessidade, não estão lá para ser medidas, não estão lá para ser julgadas. Elas estão lá para serem ajudadas, auxiliadas. Por isso que o nome é assistência social. É uma assistência, é um serviço. Esse é o papel da igreja. Não haver necessitados entre eles. Se nós queremos pregar o evangelho para toda essa cidade, se nós queremos ganhar toda essa cidade, quando isso acontecer, não vai poder haver nenhum necessitado dentro de Navegante. Porque senão é contraditório. E o nosso maior problema é o quê? É olhar e bater um raio-x. As nossas obras de justiça. E aqui está um ponto perigosíssimo. Não é a nossa justiça, é a nossa justificação. A justiça que habita em nós não é a nossa, é a dele. Hoje eu e você somos justos por causa dele. Porque foi ele que nos alcançou, foi ele que nos perdoou, foi ele que nos lavou. Nós somos lavados e remidos através do sangue do Cordeiro. Não tem nada a ver com a gente. Então as obras de justiça que nós fizemos, nós fazemos porque nós somos salvos nele. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não é um dom de vós. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, que os criou conforme a sua imagem e semelhança, para que vocês pratiquem as obras que de antemão foram preparadas. Então o que eu e você vivemos não é novidade, é uma oportunidade. Nós não vivemos novidade nenhuma aqui na terra. Nós podemos ter sim uma oportunidade. E isso sim é uma escolha minha e sua. É se eu e você quisermos abraçar ou não. O problema é quando o nosso raio-x celestial está com defeito. E aí ao invés da gente olhar pelo Espírito, nós olhamos pela carne. E aí quando vem a gente fecha o vidro. Quando vem a gente vira a esquina. Não, o senhor deve ter errado o endereço. Não é, o senhor sabe que eu não gosto. Cuidado. Cuidado. Tomem cuidado. Todos os necessitados merecem de oportunidades ilimitadas dos filhos de Deus. Oportunidades ilimitadas. Porque se nós gostamos de um Deus ilimitado, nós precisamos manifestar um Deus ilimitado.
Porque muitas vezes a gente é muito bom em pedir bênção hoje, pedir bênção amanhã, pedir coisa depois da manhã, mês que vem, ano que vem, e a gente vai pedindo, a gente vai falando, a gente não se cansa. Não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Vai ter aquele dia que tu vai olhar e vai dizer assim: ah, meu Deus do céu, lá vem o abençoado. Quer ver quando Deus planta na tua rua, né? Aquele que até já gravou o horário que tu chega em casa, que tu sai de casa. Quando o portão abre, ele está lá do lado assim, ó. Pum. A Bíblia vai dizer que pessoas acolheram anjos quando acolheram esse tipo de gente. Às vezes é o próprio Senhor disfarçado, só para ver. Vamos lá fazer uma visita para o irmãozinho, mas vamos numa carcassinha judiada. Porque assim, a gente quer ver, né? Alarido, som de trombeta, a gente quer ver raio, trovão, fumaça, a gente quer ver. E às vezes o Senhor vem. Às vezes o Senhor vem vestido de um necessitado, passando fome, passando frio. Às vezes o Senhor vem através de um clamor numa penitenciária. Às vezes o Senhor vem deitado numa maca de hospital. O que estás falando, pastor? Do que Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 25. Nós não nos movemos pela recompensa, mas nós sabemos que vamos receber. Porque ele disse que no dia que ele voltar, ele vai separar, como o pastor, vai separar os bodes das ovelhas. Vai haver uma separação, irmão, de quem tem cuidado, quem teve cuidado e quem não teve cuidado. Vai haver uma separação daqueles que fizeram e já receberam, daqueles que hão de receber. E então ele vai dizer aos que estavam à sua direita: venham benditos do meu Pai. Você já parou para imaginar Jesus olhando para ti, essa coisinha linda que ele fez, olhando para ti, olhando nos teus olhos, dizendo assim: ei, Maurício, vem, entra no gozo do seu Senhor. Mas como, Jesus? Meu Deus, eu só tocava violão e guitarra na igreja. Não, Maurício. Quando eu fui te visitar com fome, tu me estendeu a mão. Tu me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive frio, você me deu roupa. Quando eu estive preso, você foi lá me visitar. É, Senhor. Sabe como que a gente vai viver isso? Temor e oportunidade. Não perder nenhuma delas, porque o Senhor está em todas elas. Não perca a oportunidade. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. O Senhor está nos preparando para uma grande colheita,
para uma obra grandiosa e poderosa, uma grande oportunidade. Não é uma pequena oportunidade, é uma grandiosa oportunidade. Se nós vivêssemos só o que estamos vivendo, já seria grandioso, mas Deus disse que seria infinitamente maior. E eu me sinto na obrigação de me enquadrar nesse lugar e não perder mais nenhuma oportunidade das quais o Senhor me disser. Estar o tempo todo vigilante, cuidando o tempo inteiro, desde a nossa casa, por todos os lugares que nós andamos, porque nós somos cartas vivas. Não se engane quando você está no mercado disfarçado de crente 007, você acha que não tem ninguém te olhando lá? Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém manifestando, porque isso é a nossa essência. Nós somos chamados para ser testemunhas, e quem é testemunha não tem como não ser em algum momento do dia. É uma testemunha 24 horas, porque vive um fato, vive uma verdade, não tem como se esconder, está revelado. É como se eu e você usássemos um crachá espiritual. E é isso que faz diferença nesse mundo. E isso vai fazer diferença quando esse mundo acabar também, porque então o Senhor vai vir com a nossa recompensa. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque vocês receberão a recompensa da herança do Senhor, porque é a Ele que vocês estão servindo. Nós estamos servindo o Senhor, e Ele nos trará a justa recompensa. É uma consequência, não é? É uma consequência. Então, como que nós não vamos viver intensamente esses poucos anos aqui na terra e aproveitar o máximo de oportunidades que eu e você tivemos? Não se cansem de fazer o bem, tomem cuidado, não façam as suas obras de justiça para serem vistos, não façam. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, não façam tocando trombeta, não façam para serem vistos, não. Façam em secreto, porque o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Palavras de Jesus para mim e para você. Se você crê nisso, se coloque de pé, por favor.